bastante polêmico, né, e que costuma nos angustiar muito. Porque quem aqui já não esteve debaixo de julgamento alheio e quem aqui não emite ou já emitiu algum julgamento. E o objetivo de hoje é a gente entender um pouquinho a respeito desse tema e sabermos, ao final, o que Jesus nos falou sobre o julgar. Eu vou começar lendo uma historinha, tá, que eu acho importante. Certa feita, um homem esbaforido aproximou-se de um grande filósofo e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, zeloso, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Sócrates imediatamente ditou: espera! Ajuntou o sábio prudentemente. Já passaste o que vais me dizer pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Perguntou o visitante espantado. Sim, caro amigo, 3 peneiras. A primeira é a peneira da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes me comunicar? Bem, ponderou o interlocutor. Assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer. Então, observemos se a tua confidência passou por eles, responde Sócrates. Exato. De certo, peneiraste o assunto pela segunda peneira, o da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou: isso não é bom, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio, então recorramos à terceira peneira, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige e queres me contar. Útil? Perguntou o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, concluiu o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, não é bom nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificação para nós. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, submeta ao crivo das 3 peneiras. Essa historinha, né, vem elucidar a respeito das nossas condutas e dos nossos comportamentos, né? Nós temos sempre alguma coisa para contar a respeito de algo, a respeito de alguém, para alguém que nós respeitamos e prezamos e amamos muito. Será que nós estamos verdadeiramente amando, contando? Será que tudo aquilo que a gente ouve, que a gente escuta, que parte do julgamento das outras pessoas, às vezes até mesmo do nosso julgamento, porque isso aqui poderia ser uma situação de algo que eu cheguei à conclusão, que eu não conheço muito bem a fundo, porque se eu não me conheço perfeitamente, como é que eu vou saber do íntimo do que está acontecendo na vida de cada um dos nossos irmãos? Né? E muitas vezes, o que a gente faz? A gente vê uma situação, não toma posse de todo o acontecimento, nós julgamos, nós emitimos um julgamento e nós nos sentimos na responsabilidade pelo bem do nosso próximo, pelo amor, pelo respeito que nós temos, de comunicar a ele. Mesmo que aquilo que a gente soube e que no nosso julgamento
não é justo, precisaria ser comunicado, seja verdadeiro. Será que é bondoso? Muitas vezes a gente sabe de uma determinada notícia, é uma coisa às vezes grave, não nos agrada, talvez não seja o correto e o ético, mas é bondoso contar, é bondoso falar. A pessoa que vai receber essa notícia, ela vai crescer, ela vai evoluir com aquilo que nós temos para falar. Se é verdadeiro e se é bom, é verdadeiro, não é ruim, mas é útil. Que utilidade tem? Vai fazer essa pessoa mudar alguma coisa? Vai significar uma mudança na vida dessa pessoa? E muitas vezes nós perdemos a oportunidade, né, de ficarmos calados, que seria, né, o melhor para nós e o melhor verdadeiramente para o nosso irmão, se estivéssemos pensando conforme Jesus pensou. Quem gosta de ser julgado? Ninguém. Duvido que alguém aqui, né, tenha como uma das suas preferências ser julgado pelas pessoas. É uma coisa que nos angustia, nos causa ansiedade, nos traz muitas vezes até insegurança. Quantas vezes nós vacilamos em tomar decisões e fazer as coisas por medo do que as outras pessoas vão julgar, daquilo que as outras pessoas vão falar. E o que nos leva a julgar? Por que nós vemos tão facilmente os defeitos, as deformidades, tanto físicas como morais, nas outras pessoas e não nos abstemos de ver em nós? O nosso orgulho, a nossa prepotência. Né? Nós temos o orgulho e a prepotência de nos julgarmos sempre certos, sempre corretos, acima do certo e do errado que nós estamos determinando para o nosso próximo. No Evangelho, diz o seguinte: a primeira coisa que Jesus falou com relação ao julgamento foi: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E naquele instante, ninguém foi capaz de abaixar o chão e pegar uma pedra. Por quê? Porque nenhum de nós está livre de uma falha. Nenhum de nós está livre de um pecado. Todos nós carregamos as nossas fragilidades. Além disso, ele falou em Mateus 7,1: não julgueis, para que não sejais julgados. Por quê? Como o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Na verdade, Emmanuel também nos orienta para a necessidade da benevolência nos julgamentos. E ele diz: sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber, hoje, qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Então, no livro dos Espíritos, na questão 903, é feita uma pergunta a Kardec: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Nós adoramos, né, estudar os defeitos alheios, né, discorrer, né, o que é ético, o que não é, o que é correto, o que não é, quem é ético, até enquanto está no que é ético e o que não é, serve ainda de autoaprendizado. Mas quando nós começamos pelo caminho de quem é e quem não é, aí nós entramos na área de risco, né? Nós saímos da zona de conforto e entramos, né, na corda bamba. Incorrerá em grande culpa se o fizer para o criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade.
E acrescento, se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Então, assim, com relação a gente observar e verificar que muitas vezes as pessoas, até próximas de nós, né, estão incorrendo em algumas atitudes, alguns comportamentos muito negativos, que trazem dano para elas, que trazem dano para as pessoas que convivem ao redor, que podem trazer até um dano para nós, que não é uma coisa dentro do que a doutrina, dentro do que a lei divina de amor ao próximo diz, prevê que a gente faça, não é errado que a gente estude e observe. Não com o intuito de falar, fulano está errado, fulano não consegue agir de forma ética, mas com o intuito de vou fazer tudo para que eu não cometa e não adote a mesma atitude. Então, ninguém aqui é santo e a gente não deixa de observar, até porque muitas vezes a gente observa coisas que realmente precisam de ser corrigidas. A gente precisa, às vezes, até de manifestar uma opinião com relação àquilo. Mas é diferente a gente, com indulgência, com tolerância, com compreensão e respeito ao nível de evolução de cada espírito com o qual nós convivemos e nós temos a oportunidade de conhecer, humanamente, chegar, conversar, abordar, dialogar a respeito daquilo que está acontecendo. Várias situações da vida a gente tem a oportunidade de exercer a tolerância e de exercer a educação. Quer dizer, levar ao nosso irmão aquilo que a gente já tem a condição de entender, de compreender e de fazer melhor. É diferente da postura egoísta, de se sentindo dono da verdade e do comportamento negativo de escondendo as próprias deficiências, fugindo de conhecer as próprias deficiências e de assumi-las, crescer e se sentir melhor apontando os erros e as falhas do mundo. Essa é a aplicação negativa do julgamento. Seguindo mais adiante, em outra passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus ainda falou: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? É bem aquela historinha do macaco que senta no trilho, né, e fica avisando para todos os macacos que passam: teu rabo está no trilho, teu rabo está no trilho, o rabo dele está no trilho e o trem está chegando para passar em cima. O nosso comportamento com relação ao julgamento é mais ou menos parecido com essa historinha do macaco. A gente fica na posição confortável de não se autoavaliar, de não se autoconhecer. E Jesus falou, e no Livro dos Espíritos e no Evangelho tem uma parte que fala, que a hora que a gente sentir a necessidade de se manifestar com relação ao comportamento de alguma pessoa, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é chegar na frente do espelho. Chegar na frente do espelho e questionar a nossa autoridade moral para tal. Então, eu não estou impedido de emitir um julgamento sobre uma situação. Tá? Eu preciso me posicionar com relação às coisas, mas eu preciso me posicionar primeiro com relação a mim mesmo. Então, ele fala o seguinte: devemos tentar perceber no nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada e refletir se temos autoridade moral para reprová-la ou se merecemos críticas mais duras. Porque se a gente exercer isso, às vezes, aquilo que a gente ia criticar no nosso filho, no nosso irmão, no nosso companheiro, e nós chegávamos na frente do espelho, a gente teria que criticar mais duramente a nós mesmos.
porque nós cometemos de uma forma muito mais grave do que aquele irmão que a gente está enxergando. Ele pergunta também fala o seguinte, que a gente deve exercer o auto-julgamento antes de julgar. Tá? Se eu conseguir me conhecer as minhas deficiências, aí eu vou ser justo ao emitir uma posição com relação ao comportamento dos outros. Porque eu me conheço. E eu só vou conseguir ter uma conduta sadia com relação ao julgamento, porque, consequentemente, como ninguém gosta de ser julgado, a hora que eu me autoavaliar, eu vou chegar à conclusão que eu não devo ser julgado. E, consequentemente, eu não vou julgar ao outro. Né? Então, assim, está bem clara a posição que Jesus nos trouxe. Uma pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos com relação ao julgar. Uma pessoa verdadeiramente caridosa costuma apontar os defeitos do próximo? E a resposta foi: não. Apontar as faltas do próximo é atitude avessa à caridade, pois esta tem como principal característica a indulgência do homem para com seus irmãos. Então, se a gente tinha alguma dúvida até aqui, né, e nessa jornada reencarnatória, que é uma oportunidade que a gente tem para vir refazer, reconstruir a nossa vida, né, de uma forma melhor, encurtar a distância para a nossa felicidade, para o nosso estado de felicidade, para o progresso do nosso espírito, se a gente consegue, tá, eliminar essa tendência de perceber, de falar dos defeitos dos outros e começar a nos preocupar em corrigir os nossos próprios defeitos, com certeza, se eu assumir essa responsabilidade, sobra muito pouco tempo para eu cuidar da vida alheia. Porque eu tenho muito para corrigir. E cada um de nós tem muito para fazer. E muitas vezes a gente até nem julga tanto, mas a gente gosta de ouvir bastante o julgamento, quem vem nos contar sobre os julgamentos que fazem a nosso respeito. Então, nós somos até mais covardes do que se estivéssemos julgando, porque a gente comodamente senta e fica escutando e pondo lenha na fogueira para que os outros irmãos julguem cada vez mais. E o que traz de interessante? Então, assim, muitas vezes a gente perde a amizade, a gente provoca intrigas, porque a gente não tem a coragem de, quando a pessoa chega perto de mim, para me trazer uma notícia de algo que eu não presenciei, que vai significar o julgamento que tenho feito, ou algo que eu não gostaria que tivesse acontecido, eu pergunto, é alguma coisa construtiva? Porque, como ele perguntou aqui, eu não tenho esta evolução para perguntar nos três primeiros, mas eu simplesmente pergunto, vai me fazer o bem? Vai ser construtivo? Então, se você me escutar, não estava lá. Quando eu estiver, se me perguntam sobre alguma coisa, né? Aconteceu isso, o que tu acha? Se eu não posso achar, eu não vivenciei, eu não vivenciei. Respeito a tua opinião, respeito o teu sentimento, mas eu não me sinto no direito de emitir nenhum julgamento, nenhuma posição, porque eu não presenciei. E essas coisas funcionam, a gente é muito cobrado, mais ou menos como naquele período que a gente fazia lá o primário, o prezinho, né? Então, se eu sou amiga da Maria, a Maria é amiga da Marta, aí se a Marta briga comigo, né, fulano não pode estar de bem com a Marta, tem que ficar de mal com fulano, e essas coisas não acontecem só no prezinho, não, porque a gente passa a idade do do ensino básico, do ensino médio, faz faculdade, faz pós-graduação e continua agindo exatamente como no prezinho. E esses comportamentos e essas condutas causam dissabores, desavenças, rompimentos, quebram o sentido de harmonia das atividades e dos grupos. Por quê? Porque a gente não toma cuidado, não vigia o suficiente com relação à conduta do julgamento.
Antes de atribuir a alguém uma falta, são palavras de Jesus. Vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Antes de julgar alguém com severidade, procuremos ser tão indulgentes para com ele quanto seríamos para conosco. Porque sim, eu chego atrasado, o micro-ondas queimou, o portão trancou, o carro deu problema. Claro, existem situações, tá, que são reais, concretas e que acontecem. Ninguém está livre de uma eventualidade. Mas, na maioria das vezes, nós nos autodesculpamos por coisas que imediatamente, ao percebermos o nosso irmão, a gente julga e já determina a sentença. Jesus tinha a fórmula exata para todas as modalidades dos problemas derivados das relações humanas, em especial aquelas prejudicadas por causa do julgamento, que sintetizava um pensamento profundo. Era a fórmula de Jesus para todas as desavenças, os problemas das relações humanas, em especial, principalmente por aquelas afetadas pelas questões dos julgamentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, esta é a nossa mensagem dele. Ele falava, Jesus, do amor incondicional, irrestrito, perene, que deveria estender-se ao parente difícil, ao meu filho que rompe e não responde às minhas expectativas, ao companheiro rebelde, ao ofensor, sem motivo, muitas vezes até, ao adversário que compete comigo ou com o qual eu tenho que competir, e ao inimigo, até ao inimigo falar do amor incondicional. Claro que nós estamos numa caminhada de crescimento e de evolução. E estamos ainda engatinhando. Mas a gente vai engatinhar no tempo, depois a gente vai se levantar segurando nas coisas, e daqui a pouco a gente está andando de forma independente e com total autonomia, sabendo realmente amar o nosso próximo. O amor, enfim, pode cobrir a multidão dos pecados, como enfatiza o evangelista. E tudo devemos fazer para agir em nome do amor, com pureza da alma. Não é aquela indulgência, aquela paciência para com o nosso próximo, forçada ou fingida. Eu vou ter paciência porque Jesus falou no Evangelho, que senão eu não vou ter uma boa passagem para o mundo espiritual. Não funciona. É aquilo que vem realmente da compreensão e da aceitação de dentro do coração. Muitas vezes a gente até nem consegue ser indulgente com o nosso irmão, porque nós somos o nosso pior juiz. A gente é tão autocrítico, que não se permite usufruir, crescer, ser feliz. A gente se cobra muitas vezes um nível de perfeição acima do humanamente suportável. E, consequentemente, nós passamos a cobrar de todas as pessoas da mesma forma que nós nos relacionamos conosco mesmo. E assim como nós somos um juiz constante e ferrenho, exigente nas penalidades, nós passamos a fazer conosco mesmo, nós passamos a agir assim para com as outras pessoas. Nada pode substituir o sentimento do amor, que é capaz de fazer cicatrizar uma ferida com tanta eficácia. Nada se lhe pode opor com o fim de neutralizá-lo. E, encerrando, resta-nos o consolo de que nós teremos não só essa oportunidade, mas nós teremos quantas oportunidades forem necessárias para que a gente possa aprender a lição. Quanto mais cedo a gente conseguir
respeitar o nosso irmão, amar o nosso irmão, amarmos a nós mesmos como irmãos, mais cedo, com certeza, nós aprenderemos aquilo que Jesus nos ensinou, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nesse momento, então, eu peço a todos que saiam daqui hoje levando essa mensagem de tolerância, de harmonia para com os nossos seres queridos que necessitam tanto da nossa compreensão e que Jesus, em sua infinita bondade, nos ilumine na nossa jornada, dando-nos força, paciência, tolerância, perseverança, na melhoria das nossas condutas, na riqueza das nossas escolhas, para que nós consigamos ser felizes com Jesus no coração. Que assim seja.